Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, hoje nós vamos falar sobre os gigantes da alma, fatores de perturbação. Antes de nós iniciarmos o estudo, nós vamos cantar e fazer a prece. Num lugar o céu a se abrir formou um manto de flores mil. Tão logo Jesus surgiu e no ar um perfume a se espargir, todos a compreender a verdade de ser amor, e no peito um coração a arfar de dor, na culpa de ferir o Senhor, um pranto a brotar, perdão, o mestre a vibrar, faz corações florir e os homens a melhorar. Destrói o egoísmo, plantando amor, a sustentar no Senhor. Um mundo melhor, na essência do ser, brilhou, e o Cristo regozijou. O amor venceu, o amor, o amor, o amor, o amor venceu, o amor venceu. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos, de podermos refletir sobre o Teu Evangelho, sobre os Teus ensinamentos, na nossa vida diária, nos desafios cotidianos que nos cercam e que existem tão somente para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento intelectual e moral. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todas as oportunidades de estudo, de crescimento, de trabalho, de serviço, como também por todas as dificuldades que nos cercam o caminho, que nos impulsionam ao crescimento, ao aprimoramento de nós mesmos.
Abençoa, Senhor Jesus, a todos aqueles que sofrem, encarnados e desencarnados, onde quer que estejam. Possam os teus mensageiros amparar a cada um de nós em nossas necessidades. Sê conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre os gigantes da alma, fatores de perturbação. Esses fatores de perturbação estão no livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Lá ela traz alguns capítulos muito interessantes que falam para nós sobre a rotina, a ansiedade, o medo, a solidão, a liberdade. Nós não vamos entrar na íntegra destes capítulos, pois que seria demasiado extenso, mas trouxemos alguns tópicos que nós consideramos importantes em cada um deles, que nos ajudam a pensar este momento em que estamos vivendo, especialmente nessas conturbações atuais trazidas pela pandemia, e que nos fazem refletir, junto do Evangelho do Cristo, as nossas posturas íntimas, os nossos aprendizados, tudo aquilo que nós possamos utilizar como instrumentos de autoconhecimento e de crescimento pessoal. Ela começa falando para nós sobre a rotina. Rotina é como ferrugem na engrenagem de preciosa maquinaria, que a corrói e arrebenta. Disfarçada como segurança, emperra o carro do progresso social e automatiza a mente, que cede o campo de raciocínio ao mesmismo cansador, deprimente. O homem repete a ação de ontem com igual intensidade hoje. Trabalha no mesmo labor e recompõe idênticos passos. Mantém as mesmas desinteressantes conversações. Retorna ao lar ou busca os repetidos esclarecimentos. Bar, clube, televisão, jornal, sexo, com frenético receio da solidão, até alcançar a aposentadoria. Nesse ínterim, realiza férias programadas, visita lugares que o desagradam, porém reúne-se a outros grupos igualmente tediosos. E quando chega ao denominado período do gozo-repouso, deixa-se arrastar pela inutilidade agradável, vitimado por problemas cardíacos que resultam das pressões largamente sustentadas ou por neuroses que a monotonia engendra. O homem é um mamífero biosocial, construído para experiências e iniciativas constantes, renovadoras. A sua vida é resultado de bilhões de anos de transformações celulares, sob o comando do espírito, que elaborou equipamentos orgânicos e psíquicos para as respostas evolutivas que a futura perfeição lhe exige. O trabalho constitui-lhe estímulo aos valores que lhe dormem latentes, aguardando despertamento, ampliação, desdobramento. Deixando que esse potencial permaneça inativo por indolência ou rotina, a frustração emocional entorpece os sentimentos do seu ser ou leva-o à violência, ao crime, como processo de libertação da masmorra que ele mesmo construiu, nela encarcerando-se. Então, olha só que interessante esta reflexão de Joana de Ângeles, esse livro que é de 1990, e ainda falando tão atualmente para nós, nos dias de hoje, nas conturbações que temos vivido. E aí, mesmo com aquilo que temos vivido, de restrições sociais, de afastamento social, ainda que aí com a larga vacinação, felizmente, mas ainda nos encontramos neste processo viciante da rotina que ela fala, e especialmente nesses momentos, especialmente nos períodos anteriores, em que tivemos que ficar mais presos dentro de casa por questões de segurança, de saúde, nós nos encontramos muitas vezes exatamente nessa situação que ela colocou para nós, escrito em 1990, mas muito atual, e que vai causando esse desconforto em todos nós,
que vai causando essas frustrações, essa tristeza, essa amargura que ela nos coloca e que nos prejudica o espírito, que nos prejudica como um todo. Mas ela traz para nós um apontamento muito interessante como profilaxia e terapêutica eficaz. E ela diz que existem os desafios propostos por Jesus, que são de grande utilidade, induzindo a criatura a dar passos mais largos e audaciosos do que aqueles que levam na direção dos breves objetivos da existência apenas material. A desenvoltura das propostas evangélicas facilita a ruptura da rotina, dando saudável dinâmica para uma vida integral em favor do homem e espírito eterno, e não apenas da máquina humana pensante a caminho do túmulo, da dissolução, do esquecimento. Então, olha só que interessante. Se, por um lado, nos encontramos na rotina diária e ela nos cansa e nós nem percebemos o como estamos automatizados, como ela diz, por outro lado, quando nos tornamos conscientes disso, ou para nos tornarmos conscientes disso, nós temos aí uma profilaxia terapêutica eficaz, que é a desenvoltura das propostas evangélicas. É relembrarmos o Cristo em sua proposta de trabalho em favor dos nossos semelhantes. E isso quebra toda a nossa monotonia, que ela falou nos tópicos anteriores. Quebra esta nossa rotina, quebra essa nossa mesmice, porque nós estamos operantes em favor dos nossos semelhantes. Estamos ali na proposta que Jesus nos colocou de trabalho e de serviço. E quem trabalha e serve, e não estamos falando aqui tão somente do trabalho diário, do ganha-pão, que nós sabemos ser importantes para a vida material, mas como ela mesma está dizendo aqui, o nosso universo não se compõe apenas da vida material. Nós somos espíritos imortais rumo à evolução. Então não podemos nos ater apenas à vida material. Temos que construir também todo o alicerce que nos possibilita o caminhar da vida espiritual. E é o que Jesus nos traz como proposta em seu Evangelho. E nos traz esta proposta através do trabalho e do serviço ao nosso próximo. Então, quando nós nos colocamos diante desta proposta com o intuito de aproveitá-la em nossas vidas, nós temos aí a profilaxia e a terapêutica eficaz para a quebra da rotina em nossas vidas. Continuando, ela fala também sobre a ansiedade, um problema sempre atual, um problema muitas vezes patológico, que aflige a milhões de pessoas, como nós mesmos, ao nosso redor, o tempo inteiro. E olha só que interessante, a visão que Joana de Ângeles traz para nós dentro da doutrina espírita sobre a ansiedade e também meios de combatê-la. Não se deixando vitimar pela rotina, o homem tende, às vezes, a assumir um comportamento ansioso que o desgasta, dando origem a processos enfermiços que o consomem. A ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. E isso, repetindo, ela já afirmando em 1990. Impulsionado ao competitivismo da sobrevivência e esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. Então, olha só. Se no Evangelho segundo o Espiritismo nós encontramos que os dois grandes males que afligem o espírito imortal são exatamente o orgulho e o egoísmo, está aí Joana de Ângeles falando sobre a nossa sociedade eticamente egoísta, falando exatamente desta raiz de todos os nossos males, levando então às questões de insegurança no nosso mundo emocional e, portanto, a ansiedade que isso nos acarreta. A ansiedade tem manifestações e limites naturais,
perfeitamente aceitáveis. Quando se aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, é perfeitamente compreensível uma atitude de equilibrada expectativa. Ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, o colapso periférico, a sudorese, a perturbação gástrica, a insônia, o clima de ansiedade torna-se um estado patológico a caminho da somatização física em graves danos para a vida. Então, olha só. Uma coisa é a atitude de equilibrada expectativa, como ela coloca. A outra é quando isso se torna, então, patológico, quando nós sentimos sintomas no nosso próprio corpo do extrapolar dessas sensações. E que, como ela diz, trazem aí graves danos para a vida. E nós, muitas vezes, nem percebemos que já estamos sofrendo desses sintomas. O nervosismo, o coração disparado, a respiração sempre ofegante, assustadiços, qualquer barulho já nos faz assustar, a sudorese, a perturbação gástrica, qualquer coisa nos queima o estômago, sentimos aquela azia forte, temos insônia, às vezes a semana inteira sem dormirmos, custando a pegar no sono e precisando acordar cedo no dia seguinte. E aí o acordar é meramente fictício, porque viramos à noite acordados. Apenas vamos nos levantar da cama para mais um dia de rotina. Então, olha só como as coisas estão interligadas. Mas isso é perigoso para a nossa vida. E ela, então, está trazendo esta reflexão para que dentro do Evangelho e dentro do conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nós tenhamos instrumentos para combatermos isso. E ela fala que o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Lembram-se lá do Livro dos Espíritos, a resposta do Espírito de Verdade para nós, falando sobre o conhece-te a ti mesmo, como um meio de autoconhecimento e, portanto, de desenvolvimento moral? E ela continua, não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, altera-se a escala de valores e surgem novos significados para a sua luta, que contribuem para a tranquilidade e a autoconfiança. São válidas para este momento de ansiedade, de insatisfação, de tormento, as lições do Cristo sobre o amor ao próximo, a solidariedade fraternal, a compaixão ao lado da oração, geradora de energias otimistas, e da fé, propiciadora de equilíbrio e paz. Para uma vida realmente feliz, que baixe ao homem conforme se apresente, sem as disputas conflitantes do passado, nem a acomodação coletivista do presente. Então, esta daí é a profilaxia que nós vamos utilizar para combatermos a ansiedade. Então, ela traz para nós, no livro, com mais profundidade, a questão sobre a ansiedade. Nós selecionamos estes tópicos que já nos fazem refletir, mas sem deixarmos de trazer nas palavras dela aquilo que nós temos como recurso à nossa disposição para o auxílio no combate à ansiedade. E ela fala também sobre o medo. E aí nós trouxemos um trecho de um outro livro dela, Florações Evangélicas, também pela psicografia de Divaldo Franco. Esmagadora maioria das criaturas padece a rigorosa constrição do medo. Adversário dos mais cruéis, o medo é responsável por tragédias inomináveis que varrem a terra em todas as direções,
gerando um clima nefando de atrocidades de classificação muito complexa. Sob o comando do medo, homens e mulheres se atiram a dissipações venenosas, entregando-se a paulatino aniquilamento, do qual dificilmente se libertam. Olha só que profunda essa reflexão dela, falando sobre o nosso próprio aniquilamento através do comando que o medo exerce sobre cada um de nós. E aí, inclusive, ainda sobre o medo, mas na obra de André Luiz, nós vamos encontrar André Luiz surpreso quando é informado de que há em nosso lar cursos sobre o medo para instrumentalizar os espíritos no combate ao mesmo. E ele fica pensando um curso para poder combater, conhecer e combater o medo. E ele então é instruído de que sim, porque é muito importante, sendo o medo um agente paralisador da nossa alma. Emmanuel, na sua coleção evangélica, traz para nós a mensagem sobre o medo, refletindo sobre a passagem evangélica dos talentos. Porque aquele que havia recebido apenas um talento, o enterra, tendo medo. Ele diz, na passagem que Jesus nos apresenta, na parábola apresentada para nós dos talentos, que este servo, que é chamado então pelo Senhor de servo mau e preguiçoso, ele teve medo e, tendo medo, enterrou o talento. Ou seja, teve a sua alma paralisada por este agente perturbador. E aí Joana de Ângeles continua para nós ainda em Florações Evangélicas, dizendo que alimentado ou esmagado nos painéis da alma, raramente vencido nos combates face a face de cada dia, o medo se alonga e prossegue, mesmo quando o espírito desencarna, permanecendo atado às reminiscências infelizes, anestesiado pela hipnose do pavor. Dizimando em largas faixas da experiência humana, o medo não tem recebido o necessário investimento do estudo psicológico na Terra, quanto às suas raízes, que se encontram cravadas nos recessos íntimos do espírito, bem como não tem merecido a justa apreciação para combatê-lo com os hábeis recursos específicos, capazes de o vencer e destruir. Em O Homem Integral, ela continua o assunto falando que o medo é fator dissolvente na organização psíquica do homem, predispondo-o por somatização a enfermidades diversas que aguardam correta diagnose e específica terapêutica. À medida que a consciência se expande e o indivíduo se abriga na fé religiosa racional, na certeza da sua imortalidade, ele se liberta, se agiganta, recupera a identidade e humaniza-se definitivamente, vencendo o medo e os seus sequazes, sejam de ontem ou de agora. E então ela traz para nós reflexões sobre Jesus e sobre o Evangelho que contribuem para que nós possamos combater o medo. Retornando da sepultura vazia, disse Jesus aos discípulos amedrontados: sou eu, não temais. Todo o Evangelho é lição viva de sadia tranquilidade e elevado otimismo. Ora reeditado através do Espiritismo, é o mais eficaz processo psicológico atuante, capaz de edificar nos corações e nos espíritos conturbados do presente a consubstanciação das promessas de Jesus. Então ela traz para nós que promessas de Jesus são essas que nos auxiliam no combate ao medo. Eu vos dou a minha paz. Eu ficarei convosco por todo sempre. Vinde a mim os cansados e oprimidos. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Reflitamos e sem receio, avancemos construindo com o amor, a fim de que o amor nos responda sementeira de esperança, com a floração da paz
e da alegria benefício de todos. E aí, então, ela fala para nós sobre a solidão. Espectro cruel que se origina nas paisagens do medo, a solidão é, na atualidade, um dos mais graves problemas que desafiam a cultura e o homem. A necessidade de relacionamento humano, como mecanismo de afirmação pessoal, tem gerado vários distúrbios de comportamento nas pessoas tímidas, nos indivíduos sensíveis e em todos quantos enfrentam problemas para o intercâmbio de ideias, uma abertura emocional, uma convivência saudável. O homem faz questão de ser visto, de estar cercado de bulha, de sorrisos, embora sem profundidade afetiva, sem o calor sincero das amizades nessas áreas sempre superficiais e interesseiras. O medo de ser deixado em plano secundário, de não ter para onde ir, com quem conversar, significaria ser desconsiderado, atirado à solidão. Há uma terrível preocupação para ser visto, fotografado, comentando, vendendo saúde, felicidade, mesmo que fictícia. A conquista desse triunfo e a falta dele produzem solidão. O irreal que esconde o caráter legítimo e as lídimas aspirações do ser conduz à psiconeurose de autodestruição. A ausência do aplauso amargura, face ao conceito falso em torno do que se considera habitualmente como triunfo. Nesse último trecho, relembrando aí, para quem tenha feito paralelos com aquilo que nós estamos vivendo na atualidade, especialmente nas redes sociais que temos por aí, vale lembrar novamente que isto foi escrito em 1990. E aqui no Brasil, nós ainda sequer tínhamos internet. Estávamos ainda engatinhando neste processo mundial da grande rede que nos possibilitaria nos dias de hoje, inclusive o estudo que tem sido essa nossa fonte de inspiração na Casa Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, através dos estudos virtuais, trazendo então essas nossas possibilidades de interação uns com os outros, mas também de todas essas questões que ela traz para nós nestes tópicos, propiciadas pelas mesmas possibilidades e recursos que a tecnologia tem nos trazido. Então, por um lado, os recursos benéficos de interação, de estudo, de trabalho, de aprimoramento, e por outro, como ela diz, esta terrível preocupação para ser visto, fotografado, comentando, vendendo saúde e felicidade, mesmo que fictícia, que nós temos visto tanto e tanto por aí nas mídias sociais que nós temos, que podem, obviamente, ser tão bem utilizadas para o aprendizado, para o crescimento, para as interações ricas e saudáveis, mas como também para esse fortalecimento da solidão que ela nos coloca e que é um complicador para a nossa alma, que é um fator de perturbação para nós. Então, nós quisemos destacar este trecho do texto porque ele fala muito profundamente sobre este momento que nós estamos vivendo. Inclusive, falando das próprias redes sociais, nós vemos por aí uma onda, como várias outras, sempre aparece uma modinha. Nós temos, por exemplo, a mídia social do Instagram, de compartilhamento de fotos e vídeos, e aí algumas pessoas, talvez refletindo sobre isso, começaram a postar uma pergunta muito interessante. E fora dos stories, como você está? Porque nós temos a tendência atualmente de irmos lá, fazermos stories, né? São pequenos videozinhos, nos mostrando às vezes na academia, ou num passeio bonito, num almoço com a família, sempre sorrindo, sempre muito felizes, sempre muito cercados de pessoas. Mas, como algumas pessoas começaram a refletir,
E fora dos stories, como vai a vida? Será que todo o restante da vida dessas pessoas está tão bem quanto aquilo que elas demonstram ali através daqueles videozinhos, através daquelas fotos, nesses momentos sorridentes? Pode até ser que sim, mas através das reflexões aqui de Joana de Ângeles conosco, nós podemos pensar a partir de nós mesmos, obviamente, como nós estamos percebendo esses caracteres que ela nos coloca sobre a rotina, sobre a ansiedade, sobre o medo e então sobre a solidão, como ela coloca neste trecho, que é importante para nós então pensarmos e termos nesses momentos então, identificando em nós mesmos pelo processo de autodescoberta que ela nos coloca, que o Livro dos Espíritos já nos remete ao conhece-te a ti mesmo da antiguidade grega, como um processo de aprimoramento e um processo de identificação dessas nossas necessidades para que nós possamos trabalhá-las. E é o que ela fala então. Jesus, o psicoterapeuta excelente, ao sugerir o amor ao próximo como a si mesmo, após o amor a Deus como a mais importante conquista do homem, conclama-o a amar-se, a valorizar-se, a conhecer-se de modo a planificar-se com o que ele é e tem, multiplicando esses recursos em implementos de vida eterna, em saudável companheirismo, sem a preocupação de receber resposta equivalente. O homem solidário jamais se encontra solitário. E ela continua. A fé no futuro, a luta por conseguir a paz íntima, eis os recursos mais valiosos para vencer-se a solidão, saindo do arcabouço egoísta e ambicioso para a realização edificante, onde quer que se esteja. Então, eis aí os recursos que nós temos para o combate à solidão quando retomamos o conhecimento do Evangelho de Jesus. E isso nos leva, então, ao último tópico, falando sobre a liberdade como fatores de perturbação. As pressões constantes geradoras de medo, não raro extrapolam em forma de violência, propondo a liberdade. Sentindo-se coartado nos movimentos, o animal reage à prisão e debate-se até à exaustão, na tentativa de libertar-se. Da mesma forma, o homem, sofrendo limites, aspira pela amplidão de horizontes e luta pela sua independência. O instinto de rebeldia faz parte da psique humana. A criança que se obstina usando a negativa afirma a sua identidade, exteriorizando o anseio inconsciente de ser livre. Porque carece de responsabilidade, não pode entender o que tal significa. Somente mediante a responsabilidade, o homem se liberta, sem tornar-se libertino ou insensato. Então, antes de prosseguirmos, vamos refletir um pouco aqui, que ela já está mostrando aí para nós que liberdade não é aquilo que nós costumamos pensar dela, e nos compara aí a crianças, pois que somos realmente crianças espirituais, ainda muito rebeldes, tentando uma autoafirmação muito grande. Mas como ainda nos falta um completo senso de responsabilidade ante as leis da vida, das leis divinas, das leis que regem o universo, ainda não podemos entender o que isso realmente significa. Examinando o magno problema da liberdade, Jesus sintetizou os meios de consegui-la na busca da verdade, única opção para tornar o homem realmente livre. A verdade em síntese, que é Deus, e não a verdade conveniente de cada um, que é a forma doentia de projetar a própria sombra, de impor a sua imagem, de submeter à sua à vontade alheia, constitui meta prioritária. E olha só como ela é bem assertiva nisso, sobre a verdade conveniente de cada um.
Muitas vezes, tentando apaziguar as coisas, nós falamos que cada um tem a sua verdade, para podermos, então, conseguirmos disfarçar a falta de entendimento que nós temos real sobre o que é liberdade, conforme o Evangelho nos propõe. E ela fala que a verdade, em síntese, que é Deus, e não a verdade conveniente de cada um, que é a forma doentia de projetar a própria sombra. Então, a verdade é Deus. E por isso Jesus nos afirma com tanta propriedade que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Porque verdade só existe uma. E livre é o espírito que se domina e se conquista, movimentando-se com sabedoria por toda parte, idealista e amoroso, superando as injunções pressionadoras e amesquinhantes. Gandhi fez-se o protótipo da liberdade, mesmo quando nas várias vezes em que esteve encarcerado, informando que não tinha mensagem a dar. A minha mensagem é a minha vida. Antes dele, Sócrates permaneceu em liberdade, embora na prisão e na morte que lhe adveio depois. E o Cristo, cuja mensagem é o amor que liberta, prossegue ensinando a eficiente maneira de conquistar a liberdade. Ou seja, não é através da violência, como ela coloca no início deste tópico para nós, que muitas vezes, sob o pretexto de conquistarmos liberdade, que é uma liberdade aparente, e não daquela que se domina e se conquista, nós promovemos a violência, impondo a nossa verdade sobre o outro. Então ela termina dizendo para nós que a liberdade é uma atitude perante a vida. Assim, portanto, só há liberdade quando se ama conscientemente. Essas são as pequenas reflexões que nós queríamos trazer no dia de hoje sobre estes fatores de perturbação para a nossa alma, esses gigantes que nos atormentam e que nós precisamos de conhecimento para combatê-los, trazendo para nós a terapêutica do Evangelho de Jesus, como psicoterapeuta excelente, nas palavras de Joana de Ângeles, como guia, único guia e modelo, o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem, para seguirmos, para almejarmos. Que essas reflexões possam nos ajudar a todos a abrirmos e expandirmos os nossos horizontes, especialmente nesses momentos que nós estamos vivendo e que talvez ainda perdurem por algum tempo, mas que nos fazem, então, ter recursos edificantes para atravessarmos juntos, com equilíbrio, com segurança e com discernimento, essa estrada que nos está proposta. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esta oportunidade. Que possamos, através do Teu Evangelho, termos os recursos necessários para crescermos, para caminharmos com segurança, com serenidade, com equilíbrio, com paz, com fé e esperança, sabendo da infinita justiça e bondade das leis soberanas de Deus que regem o universo no qual vivemos. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo ar que respiramos, pelo sol que nos ilumina, pelos sons que podemos ouvir, pelas cores que podemos discernir, pelos sons que conseguimos emitir, pelo abraço que conseguimos dar, pelo sorriso que se desenha em nossos rostos, mesmo nos momentos de tristeza. Que possamos iluminar
o dia de mais alguém com um sorriso sincero, com uma palavra amiga, com um olhar carinhoso, estendendo as nossas mãos prestimosas em trabalho digno e edificante, como foi todo o teu exemplo de vida nos anos que estiveste conosco. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Só podemos agradecer e agradecer eternamente. Ser conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.